Salve galera, vamos lá, corrigindo agora os exercícios sobre vértice da função do segundo grau. São os exercícios que eu deixei na aula passada. Então, para você que ficou em dúvida aí como calcular o vértice, né, e alguma das suas aplicações, acompanhe aí a nossa explicação. O primeiro exercício aí diz o seguinte: o movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y igual a menos 40x ao quadrado mais 200x. A altura máxima atingida pelo projétil é. Quero fazer uma observação logo no início, é que aqui inicialmente estava 20x, tá? Então é 200x, tá? Então foi um erro de digitação e estava somente 20, e são 200x. Então corrijam aí, ok? Porque caso fique 20, você não vai encontrar as alternativas aqui na resposta. Mas vamos lá. Corrigida essa parte, ele quer saber a altura máxima atingida. Nós estamos trabalhando, galera, a ideia de vértice de uma função. Quando eu desenho uma parábola do segundo grau, um gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola, existem duas possibilidades. Ou essa parábola, ela vai ter a curvatura para cima, abertura para cima, ou essa parábola vai ter a abertura para baixo. São duas possibilidades. O que define a abertura ser para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente A. Então, se o A for positivo, ou seja, maior que zero, então a parábola vai ter abertura para cima. Se o A for negativo, ele vai ter abertura para baixo, que é esse caso aqui, A menor que zero, ok? Então eu digo maior que zero quando A for positivo e digo menor que zero quando A for negativo. Beleza, professor, até aí eu entendi. Ou é para cima ou é para baixo. Maravilha. Agora, dependendo de como for voltada esta abertura, você pode ter um ponto mínimo ou um ponto máximo, foi o que nós explicamos na aula sobre vértice. Então, quando eu tenho a abertura para cima, que é esse primeiro caso que eu desenhei aqui, o que ocorre? Ocorre que, nesse caso, eu vou ter um ponto mínimo. Então, o que é um ponto mínimo? É o menor valor atribuído a um ponto situado nessa parábola. O ponto mínimo e o ponto máximo, eles estão associados ao eixo vertical, ao eixo das ordenadas. Então, eu tenho aqui o eixo Y, que é na vertical, ok? Vou desenhá-lo aqui do lado, para facilitar a compreensão, ó. Então, o que vai definir qual é o menor ou o maior ponto vai ser exatamente o estilo da parábola. Como essa parábola, a abertura é para cima, o menor ponto é este. Então, nesse caso, eu terei aqui um ponto mínimo, ou seja, este é o menor valor, né, de um ponto localizado nessa parábola, projetado no eixo Y. Agora, quando eu tenho a abertura da parábola para baixo, tá, que é esse caso aqui, quando A é negativo, observe, o maior ponto desta parábola vai ser exatamente aqui, ó. A partir daqui, a parábola começa a descer novamente. Portanto, o maior valor atribuído a y vai ser esse. Então, eu tenho aqui um ponto máximo. Isso aqui é ponto máximo. E isso daqui é um ponto, esse aqui é um ponto mínimo, ok? Então, são duas situações. Ou eu tenho máximo ou eu tenho mínimo, dependendo da concavidade da minha parábola. Lembrando que a concavidade é definida pelo sinal do coeficiente A. Maravilha, professor, entendi essa parte. Agora vamos descobrir esses coeficientes. De acordo com essa expressão, y é igual a menos 40x ao quadrado mais 200x. Olha só, quem é o meu A? O meu A é menos 40. Quem é o meu B? O meu B é 200, positivo. Quem é o meu C? O termo independente.
Lembrando que os coeficientes A, B e C, eles estão associados à função. O A é o valor numérico que está junto com a variável que está elevada ao quadrado, nesse caso é o x. O B é o valor numérico que está associado à variável que está elevada a expoente 1, ou somente x. E o C é o termo independente, aquele que não está associado a nenhuma variável, ou seja, não tem o x juntamente com ele. Nesse caso, esse termo nem apareceu nessa função. Se ele não aparece, é porque o valor dele é nulo, ou seja, igual a zero. Então, o meu coeficiente A é menos 40, o B é 200 e o C é zero, porque não apareceu. Maravilha, galera! De posse desses coeficientes, eu consigo agora determinar a altura máxima atingida por esse projétil. Por quê? Como o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo, então eu terei ponto máximo. E o que é o ponto máximo nesse caso? O ponto máximo vai ser o valor do y do vértice, ok? No vértice, eu tenho o x do vértice e eu tenho o y do vértice. O y, ele está associado à altura, nesse caso aí, a altura máxima que atinge. E o x seria a distância percorrida, que seria no eixo horizontal. Beleza, professor. Como que eu acho o y do vértice numa função do segundo grau? Existe uma formulazinha para nós fazermos isso. Ela é igual a menos o valor de delta dividido por 4 vezes o coeficiente A. Ok. Mas, professor, quem é delta mesmo? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Tranquilo, agora vamos substituir os valores. Eu vou ter aqui que delta é igual a B. Quem é meu B? 200. Então, vou colocar entre parênteses aqui, ó. 200 ao quadrado é igual a menos 4 vezes o A, que é menos 40, vezes o C, que é zero. Aí, olha só, galera. Como eu tenho aqui 4 vezes 40 vezes zero, isso aqui vai dar zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Então, eu nem preciso fazer essa conta. Conclusão, quem vai ser o meu delta? Meu delta vai ser igual a 200 ao quadrado, 40.000. Pronto, achei o valor do delta. Agora, eu vou encontrar o valor do y do vértice. Qual é o valor do y do vértice? Então, eu tenho aqui y do vértice é igual a menos o valor do delta, ó, que vale 40.000. Então, eu vou ter aqui, ó, menos, que é da fórmula, tá? Esse menos aí é da fórmula, tá aqui, ó. Menos da fórmula. Agora, eu coloco o valor do delta, que é 40.000. Tudo isso dividido por 4 vezes o coeficiente A, que é menos 40. Tranquilo. Então, eu vou ter y do vértice igual a menos 40.000 dividido por 4 vezes 4, 16. Então, menos 160. E fazendo essa divisão, eu vou ter que y do vértice é igual. Menos com menos dá mais. 40.000 dividido por 160 vai dar exatamente 250. Então, conclusão. Qual é a altura máxima atingida por esse projétil? Nesse caso, a resposta vai ser a letra D, 250 metros. Maravilha, galera? Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. O que nós temos agora no segundo exercício? Determine os valores de m para que a função f de x igual a m menos 2x ao quadrado menos 2x mais 6 admita raízes reais. Olha só, galera, estamos usando uma linguagem aqui que nos dá uma representação. Quando eu tenho uma função do segundo grau, essa função, ao ser representada graficamente, como eu disse anteriormente, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou pode ter a concavidade para baixo. Além disso,
ela pode interceptar o eixo da abscissa ou não. Quando interceptado, ela pode estar com abertura para cima ou para baixo. Quando não interceptado, se ela estiver acima do eixo X, ela vai estar com abertura para cima. Se ela estiver abaixo do eixo X, com certeza a abertura será para baixo, porque não intercepta o eixo X. Então existe a possibilidade da parábola ficar acima do eixo X, abaixo do eixo X, ou interceptar esse eixo X. Essa interceptação, ela pode ocorrer com 2 pontos em comum ou um ponto em comum. Aonde a parábola intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo X, vou desenhá-lo aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo X e eu tenho aqui uma parábola interceptando o eixo X, ó. Esses pontos que são os pontos de interceptação, ou seja, onde a parábola corta o eixo X, tá? Considerando aqui eixo X, eles são exatamente as raízes da função, ou seja, é o valor do meu x1 e do meu x2, ok? Então, os pontos de intersecção de uma parábola com o eixo das abscissas é nada mais, nada menos do que o x' e x2', ou seja, o zero ou raiz da função. Beleza, professor, entendi. Pode ocorrer de eu ter uma situação assim, onde eu vou ter duas raízes reais e distintas, ou seja, x1 é diferente de x2, ou eu posso ter uma situação assim, ó, onde a parábola vai tocar o eixo x num único ponto. E aí, nesse caso, o meu x1 é igual ao meu x2. Eu vou ter duas raízes? Sim, só que elas serão iguais, tá? Terão o mesmo valor. Aqui, nesse primeiro caso que eu desenhei, nesse caso, o x1 ele é diferente do meu x2. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque dependendo dos valores que o x1 e x2 admitir, eu vou ter um valor para o discriminante. Aí você diz assim, professor, quem é o discriminante? Discriminante é o nome que nós damos ao delta, lembram? Então o delta ele pode assumir 3 situações. Eu posso ter um delta, que é o meu discriminante, maior que zero. Nesse caso, eu vou ter duas raízes reais e diferentes, tá? Eu posso ter um delta igual a zero numa função do segundo grau. Quando isso acontecer, delta igual a zero, eu vou ter duas raízes, x1 e x2, continua tendo duas raízes, porém, elas serão iguais, tá? Então, duas raízes reais e iguais. E eu posso ter um delta negativo. Quando ocorrer do delta ser negativo, o que vai ocorrer, professor? Não vai existir, não existe raízes reais. Ou seja, não vai ter x1 e nem x2. Então isso aqui é muito importante você entender, tá? Porque com base nessa definição, nesse conceito, é que nós vamos determinar o valor do m. O que o exercício falou? Determine m para que essa função que foi dada admita raízes reais. Ou seja, galera, para admitir raízes reais, eu tenho que ter o meu delta maior que zero. Se o delta é maior que zero, então eu tenho aqui, quem é meu delta? Meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ok? Esse é o valor do meu delta. Então, vamos lá. Quem é meu delta? B ao quadrado. Professor, quem é meu B aqui? Vamos determinar aqui, ó. O A é o M menos 2. Quem é A, gente? É o coeficiente numérico que está com a variável ao quadrado. Quem é o B?
É o coeficiente numérico que está com a variável elevada à potência 1. E quem é o C? É o coeficiente numérico que não está associado à variável, ou seja, é o termo independente. Então, nesse caso, o meu B é menos 2. Então, vamos achar o valor do delta aqui? Eu vou ter que delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é M menos 2, vezes o C, que é 6. Delta vai ser delta igual a 4. Aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 6, 24. 24 vezes M, menos 24M. Menos 24M. 4 vezes 6, 24. 24 vezes menos 2, daria menos 48. Mas como tem um menos aqui fora, então vai ficar mais 48. Então, esse aqui é o meu delta. Somando 48 com 4, eu vou ter 52 menos 24M. Pronto, tá aqui. Esse é o valor do meu delta. Agora, para encontrarmos o valor das raízes, tá? O que vai acontecer? Para que ele admita raízes, a regra diz que o delta tem que ser maior que zero. Nesse caso, o exercício não fez referência se essas raízes elas têm que serem iguais ou diferentes. Então, tanto faz nesse caso, porque não foi específico, eu posso usar tanto delta maior quanto delta igual a zero, tá? Então, eu vou colocar até assim, inclusive, ó, delta tem que ser maior ou igual a zero, para que admita raízes reais. Porque o exercício, gente, não especificou se essas raízes têm que serem iguais ou diferentes. Então, qualquer uma satisfaz. Se for igual, está valendo. Se for diferente, também está valendo. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Quem é meu delta? 52 menos 24M. Então, no lugar do delta, eu vou colocar aqui agora, ó, 52 menos 24M. Isso tem que ser, maior ou igual a zero. Aí eu tenho aqui menos 24M tem que ser maior ou igual a menos 52. Agora veja bem, gente, eu para eliminar esse sinal, o que eu faço? Eu multiplico por menos 1. Toda vez que numa inequação, tá? Eu multiplicar por menos 1, eu sou obrigado a inverter o sinal da desigualdade. Então, eu vou ter aqui 24M menor ou igual a 52. Passando o M ou 24 dividindo, eu vou ter que M é igual a 52 dividido por 24, e aqui não dá uma divisão exata, então eu vou só simplificar por 4 em cima e embaixo e vou deixar na forma de fração. Então, M tem que ser menor ou igual a 52 dividido por 4 dá 13 e 24 dividido por 4 dá 6. Conclusão: para que ele admita raízes reais então o M tem que ser menor ou igual a 13 sobre 6. Se o M for maior que 13 sobre 6, aí ele não vai admitir raízes reais. Beleza? Então tá aqui, essa é a resposta da número 2. Anote aí, galera. Vamos para mais uma? Exercício 3. Olha só. O que nós temos aí no 3? Determine os pontos de intersecção da parábola da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Acabei de falar sobre isso no exercício 1. O que é o ponto de intersecção da parábola com o eixo das abscissas? Vou repetir aqui, ó. Eixo das abscissas é o eixo x, ok? Nós vimos isso quando estudamos plano cartesiano no bimestre passado. Se essa parábola
ela intercepta o eixo X, que é o eixo das abscissas, então ela vai determinar 2 pontos, tá? Quem são esses pontos de intersecção? É o meu X' e é o meu X duas linhas. Professor, pode haver a possibilidade de ter só um? Pode, gente. Como eu disse, a parábola pode interceptar em 2 pontos ou em um ponto. Vai interceptar em 2 quando o delta for maior que zero e vai interceptar em 1 quando o delta for igual a zero. Mas eu não sei, vamos calcular, tá? Então, o primeiro passo aqui é determinar os coeficientes. Quem é A? A vale 2. Quem é B? B vale menos 3. Quem é C? C vale 1. Encontrando primeiramente o valor de delta, eu vou ter b ao quadrado, né? Assim a fórmula, b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, meu delta vai ser igual a B. Quem é meu B? O menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, gente. Todo número negativo elevado a expoente par é positivo, então vai dar 9. Aí, menos, ó, esse menos, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. E 9 tira 8, 1. Pronto. Quem é o meu delta? Delta igual a 1. Pronto. Observe que o delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes reais, x1 e x2. Vamos calcular agora, porque o objetivo é encontrá-las. Então, eu vou para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A. Então, eu vou ter que meu x é igual a menos o coeficiente b. Quem é o coeficiente b? Menos 3. Então, observe que eu vou ter que colocar entre parênteses aqui, tá? Por quê? Porque esse menos é da fórmula. Olha aqui, ó, menos da fórmula. Aí, como b é negativo, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o valor do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, eu vou ter x igual, menos com menos é mais 3, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, dividido por 2 vezes 2, 4. Aí, daqui, eu encontro o x1 e o x2. Quem é o meu x1? Eu pego o valor positivo, tá? Positivo. Então, vai ficar 3, né? 3 mais 1 dividido por 4. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Pronto, já encontrei um dos pontos, né, de intersecção. Agora, quem é o outro? É o meu x2. Então, eu vou ter agora 3, agora eu pego o valor negativo, menos 1, dividido por 4. 3 tira 1, 2. 2 dividido por 4, simplificando, dá 1 sobre 2. Conclusão. Quem são os pontos de intersecção? É 1 para x, 0 para y e 1 sobre 2 para x e 0 para y. Professor, por que 0 para y? Porque isso aqui é raízes. Lembra o que é a raiz? Raiz é o zero da função, ou seja, o valor de x que faz a função ser igual a zero. Então, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. E o f de x, ele representa exatamente o meu y. Se eu colocar 1 no lugar do x, o y vai ser 0. Se eu colocar 1 sobre 2 no lugar do x, o meu y vai ser igual a 0. Ok? Então, esses são os pontos. 1 sobre 2 e 0, e 1 e 0. Beleza, galera? Então, tá aí resolvidos os exercícios. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço. Nos encontramos na próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Fui.